Glória a Deus, que rica oportunidade, que bom estarmos aqui. E sabe, querido, quando o bispo falou comigo sobre a gente compartilhar nessa manhã, uma frase saltou ao meu coração, e nessa manhã eu quero falar um pouco com você a respeito de crescendo com senso de direção. Amém? Você está comigo? E nós, como pais, muitas vezes, é bem interessante, eu estou com um menino de 2 anos em casa, e porque eles são engraçadinhos, o bebê é tão fofinho, emocionalmente, tudo que a gente quer quando olha para eles é, tomara que passe bem devagar. Tomara que eles não cresçam para curtir tudo isso. Mas isso são as nossas emoções, porque de fato e verdade, no fundo, a gente deseja que os nossos filhos cresçam. O nosso desejo, querido, é ver que o nosso filho está se desenvolvendo e está indo muito bem. É ou não é verdade? E esse é o ciclo da vida, não é? Nascer, crescer, se reproduzir e falando bem bonito, está pronto para partir para a nossa casa verdadeira. Amém? E é assim que a vida precisa ser. Deus criou o homem lá em Gênesis. Ele fala, olha, você precisa ser frutífero. Você precisa estar em movimento. Você precisa estar vivendo, crescendo, se multiplicando. Essa é a vida que Deus planejou para mim e para você. Amém? E nós falamos isso, tão conhecido, quando você entra no Rema, sobre conhecer que você foi criado à imagem e semelhança de Deus, mas às vezes a gente vai se esquecendo de algumas coisas no meio do caminho. E nessa manhã eu quero te dizer que crescer é a vontade de Deus para a minha e para a sua vida. Querido, retrocesso, estagnação, vida sem propósito, murcha e sem graça não é coisa para crente. Amém. E a palavra de Deus, ela vai revelando isso, e ela mostra sobre crescimento para nós nas 3 dimensões do nosso ser. Vou ler algumas passagens para te lembrar sobre isso. Quando vai falar de Jesus e de João Batista, ainda pequenos, a Bíblia diz lá em Lucas 1:80, que o menino João Batista, ele crescia e se fortalecia em espírito. Fala que Jesus, ele crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Quando fala a respeito, no âmbito da nossa alma, a Bíblia diz que a gente precisa estar o quê, gente? Romanos 12:2, como a gente conhece tão bem, a gente não pode se conformar com esse mundo, a gente não pode se amoldar com os padrões daqui, mas a gente precisa se transformar pela renovação da nossa mente, porque é só assim que experimentaremos a boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. Colossenses 3:10 vai falar isso para a gente também. Fala, olha, vocês precisam se revestir do novo homem que se refaz pelo pleno conhecimento. Está falando de transformação, está falando de crescimento para mim e para você. E no que diz respeito ao nosso verdadeiro eu, ao nosso espírito, lá em Efésios 4:8-11, a Bíblia diz que ele concedeu, uns para apóstolos, outros para profetas, você conhece bem, eu vou avançar para o versículo 13, ele fala que todos esses ofícios, esses dons, são para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. A perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais como meninos. Em 1 Pedro 2:2, a Bíblia diz que a gente precisa desejar ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele nos seja dado crescimento para salvação. Hebreus também, 5:13-14, ele vai falar que quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça, mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Então, crescer, queridos, naturalmente, não é? A gente viu sobre o ciclo da vida, tem algumas fases, e espiritualmente não é diferente também. Amor, você pega os livros para mim, por favor? Não é diferente também. E à medida que nós crescemos no nosso corpo e no espírito também, a gente revela em que fase nós estamos. Porque quando adultos, a gente não engatinha. E quando bebês, a gente ainda não sabe correr. Então, crescer espiritualmente é bem parecido com o nosso crescimento natural.
E o irmão Reagan fala muito bem nesse livro aqui, Crescendo Espiritualmente, sabe, um livro, querido, de cabeceira. Um livro que a gente precisa ler e reler cada ano para fazer mesmo, fazer um check-up do nosso coração e da nossa vida. Para que a gente possa entender, perceber o quanto a gente cresceu, se a gente está indo bem, e se nessa fase em que nós estamos correspondendo com aquilo que Deus espera de nós. Amém, gente? Porque à medida que nós crescemos, Deus espera que a gente ande à altura daquilo que a gente já conheceu. É ou não é verdade? E se a gente não está andando à altura daquilo que a gente conheceu, gente, que coisa feia. Existem comportamentos que não combinam mais para a gente. E eu vou te dar um exemplo bem prático. Quando o Murilo nasceu, nosso filho mais velho já tinha 8 anos. Ele nunca chupou chupeta. Nunca aceitou. Mas o Murilo, quando nasceu, teve uma tia linda, que no hospital fez assim, vamos ver se esse pega a chupeta. E aí, adivinha, o menino, nhaque, pegou. Quando ele chegou em casa, o mais velho de 8 anos olhou e falou, mãe, eu quero chupar chupeta. E aí eu pensei rápido. Eu falei, vamos lá, a gente tem que administrar, não é o mais velho. Eu falei, você quer? Eu vou te dar uma. Toma chupeta, filho. Aí ele colocou, fez assim, parou, olhou para mim, eu olhei para ele e falei, não combina, né, filho? Chupeta é para bebês. Então, tudo aquilo que a gente faz, ou a maneira como a gente se comporta, que não está de acordo com a fase que a gente vive, gente, não combina. Não é plano de Deus para nós, porque eu e você fomos criados para progresso. A Bíblia diz em Provérbios 4,18 que a vereda dos justos é como, gente? Como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Amém? De fato, lá em 2 Coríntios 3,18, a Bíblia diz que todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. Vai falando para mim e para você que existem novos níveis, que existem novos degraus que a gente precisa alcançar e que não fica bom para nós retroceder. Não fica bom para nós voltar para trás. Amém? Você é justo? Escreve aí no chat. Eu sou justo. Eu estou avançando. Amém? E eu quero situar a gente um pouquinho, né, para entrar nesse tema, crescendo com senso de direção. Lá em 2 Timóteo 1:9, a Bíblia diz que todos nós somos chamados com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo a graça do Senhor para cumprirmos o seu propósito. Então, eu e você temos uma santa vocação de servir ao Senhor, queridos, ir, seguir, perseguir e cumprir os seus propósitos. Amém? Esse é o plano geral de Deus para a minha e para a sua vida. Mas para que esse plano geral de Deus se cumpra, existe um plano mais específico. E isso fala do lugar que eu e você estamos plantados. Eu e você cumprimos o nosso propósito de servir a Deus. Mas, querido, quem cresce só cresce porque está plantado em algum lugar. Você está comigo? E é necessário a gente entender e saber se localizar onde é que você está. E eu quero te lembrar que se a sua visão, querida, é levar a palavra da fé para libertar o povo, e a sua missão é alcançar o Brasil e as nações com a palavra da fé e do amor, você é verbo da vida. Amém? Você é um verbiano. É aqui que o Senhor te plantou. É por meio dessa estrutura, dessa plataforma, desse ministério, que o seu propósito individual, ele vai se cumprir. Mas sabe, o nosso propósito individual, ele nunca está descolado de um propósito coletivo. Aleluia. O Senhor nos planta em algum lugar e isso é segurança para nós. E sabe, gente, igualmente importante quanto crescer, é importante a gente ter o senso de direção. É necessário que na caminhada a gente tenha capacidade de se orientar. Quando a gente fala de senso de direção, a gente está falando de uma habilidade fundamental para que a gente tenha capacidade de navegar nesse mundo aqui, que faz parte do nosso contexto, que nós pertencemos e que fomos plantados.
Fala, querido, de a gente estar com a nossa rota ajustada para seguir o nosso propósito. Fala de termos a consciência de estarmos plantados em um lugar e a gente precisa correr a carreira aqui com essa empreitada. Não fala de um plano só individual. Amém, gente? Nós precisamos ter consciência de onde nós estamos plantados. Porque às vezes as pessoas, ficam tão firmes nisso, o meu chamado, aquilo que Deus me chama para fazer, e vai indo nessa busca pelo crescimento. Mas sabe, queridos, quem percorre a sua carreira sozinho, o nome dessa pessoa é andarilho. Mas quem anda comissionado por uma visão e levantando a bandeira de uma visão, esse é o nome discípulo. E sabe, nós não fomos chamados para ser andarilhos, carregando a nossa própria visão. Lá em Provérbios, a Bíblia diz que quem se isola, ele busca o quê? Interesses egoístas. Ele está olhando para o seu próprio umbigo. Ele está olhando só para si. E a Bíblia fala que em algum momento ele vai se rebelar contra a sensatez. Então, viver como andarilho é coisa de insensato, mas viver como discípulo é sabedoria para nós. É segurança, queridos, saber que nós estamos debaixo de uma visão. É seguro, queridos, entendermos que nós podemos estar debaixo e caminhar as pisadas daqueles que vieram antes de nós. Nós, mais jovens, temos a facilidade de tantas coisas, da tecnologia, de um caminho que foi pavimentado. Mas sabe, queridos, eu tenho tanta gratidão por aqueles que vieram anos antes e arrancaram toco com um machado pesado. Eles são inspiração para nós, queridos, de força, de fé. E eles apontam para a gente qual é o caminho a ser seguido. É só por isso que o caminho está mais plano e pronto para mim e para você. Sabe, eu quero te dizer, honre a sua liderança. Honre o seu pastor local. Independente daquilo que você gosta ou não. Sabe, queridos, ninguém é perfeito, mas eu posso te dizer algo. Aqui nesse ministério existem justos que estão caminhando para a perfeição. Eles são um exemplo para a minha e para a sua vida. E à medida que eu e você, queridos, cumprimos nosso propósito individual, sabe, Deus se alegra. Porque é desejo dele que a gente cumpra mesmo tudo aquilo que ele nos vocacionou a fazer, com o nosso jeito, com as nossas habilidades. Amém, gente? Agora a gente precisa ter muito certo que o nosso propósito individual, ele não pode ferir o plano geral. Ele não pode, querido, ir contra ao lugar que nós estamos recebendo aqui, dessa fonte, sendo alimentados desse lugar. E, por vezes, quando nós crescemos, nós somos tentados a começar a pensar que a gente é sabido demais. Mas eu tive uma mãe raiz, gente. Lá em casa o chinelo voava. E, à medida que a gente crescia, ela falava assim, olha, o dia que você tiver a sua casa, você faz como você quiser. Mas enquanto você está nesse teto aqui, as regras são minhas. E isso, gente, ajudava a gente se situar onde é que a gente estava. E rapidinho a gente pegava o prumo. Afinal de contas, eu vou falar numa linguagem assim bem simples. Ela falava, pode ser cavalona de 20 anos na minha casa, minhas regras. Não importa o quanto cresceu. Na minha casa, minhas regras. Amém? E aqui no Verbo da Vida, gente, existe um jeito de ser crente e um jeito de servir. Já existe uma forma estabelecida de como eu e você devemos nos conduzir. A gente não vai sem senso de destino. A gente tem parâmetros, a gente tem diretrizes que vão apontar o nosso caminho. Aqui no ministério já tem um jeito de operar, tem um modus operandi aqui, bem claro para mim e para você. E sabe qual é ele? Os nossos valores. Sabe, gente, os nossos valores, eles são a nossa identidade. Os nossos valores não são só diretrizes organizacionais muito bem definidas, que foram colocadas de uma forma bonita para ser uma apresentação lá no nosso site. Os nossos valores não falam só como é que as nossas igrejas devem se conduzir.
Os nossos valores não dizem só como é que eu espero que o meu pastor se comporte, mas os nossos valores, queridos, eles são como uma bússola que traz orientação para a minha e para a sua jornada. Eles são os nossos balizadores. E como já ensinou a nossa diretoria, eles são as placas sinalizadoras mostrando como é que a gente vai chegar lá. Amém? E nós estamos correndo juntos. Nós estamos aqui no Verbo da Vida, gente. Então, nós precisamos entender que a maneira como nós nos portamos individualmente diz muito do coletivo. A maneira como eu e você, queridos, decidimos conduzir a nossa vida como cristãos vai refletir o que esse ministério é. Enquanto eu e você, individualmente, queridos, corremos a nossa carreira, cuidamos da maneira como nos portamos no nosso dia a dia, isso vai dizer a respeito dos muitos. Afinal de contas, nós somos um e somos muitos. E é tão fácil a gente perceber essa característica do um e muitos. Eu disse para você que não é só valores para a instituição ou como a nossa igreja deve ser, mas você já teve aquela sensação de viajar? E aí, quando você chega naquela cidade, você encontra uma igreja, Verbo da Vida, aí você entra e faz, ai, que unção preciosa, isso aqui tem cheiro de Verbo da Vida. Porque os nossos valores, eles ficam impregnados. Onde quer que a gente vá, onde tiver uma igreja nossa, onde tiver um líder nosso, onde tiver uma membresia nossa, precisa ficar claro quem nós somos. Precisa ficar estampado o que é o Verbo da Vida. Afinal de contas, gente, nós representamos uma visão. E as diretrizes, os valores que são institucionais, eles precisam se tornar os nossos valores pessoais. Eles precisam ser os balizadores para o nosso caminho. A gente, quando faz o apelo, né, na igreja, no final do culto, normalmente a gente diz, você vai vir para Jesus. Não é para uma placa, não é assim que a gente apresenta para o novo, para aquele que está fresquinho na fé. Mas sabe que à medida que a gente amadurece, a gente sabe que com Jesus vem também a importância da denominação e da organização ao qual você faz parte. Porque você começa a compreender que você foi plantado em um lugar. Você entende qual é o sentimento de corpo. E aí você começa a se mover e se adequa a esse lugar que o Senhor colocou você. Amém? Você está comigo? Amém. E eu quero te lembrar nessa manhã sobre os nossos valores. Talvez você não tenha o hábito de abrir lá no portal, né, e se lembrar sempre qual a nossa missão, qual a nossa visão. A gente está correndo tão rápido, a gente está tão ocupado que se esquece de olhar como é que precisamos seguir pelo caminho. E eu quero te convidar agora. E quero lembrar você, sabe quais são os valores que a gente carrega, querido, à medida que a gente cumpre a nossa carreira, à medida que a gente cresce no Senhor, glória a Deus por isso. Sabe, os nossos valores são os valores do nosso ministério. E o primeiro deles é vida de fé. Nós somos, queridos, né? A gente costuma, esses dias a gente estava gravando vídeo para a editora e falando, olha, nós somos a maior editora que fala da palavra da fé. E a gente enche a nossa boca sobre isso, sabe? Mas não é só institucional. Nós somos esse povo da fé. Aleluia. Nós somos esse povo que vai correr com Marcos 11, 23, aqueles que creem em coração, confessam com a sua boca, amém, gente, vê as coisas se realizarem. Amém? Nós somos um povo da fé. O nosso segundo valor no ministério é unidade e amor. Ah, eu amo esse, gente. Às vezes a gente abre a nossa rede social e, infelizmente, hoje, a gente vê até instituições fazendo vergonha no nome de Cristo. Ao invés de demonstrar unidade, elas estão se chocando, né? Vídeos se alfinetando, sabe, queridos? Esse não é o nosso ministério. Não é a maneira como eu e você devemos nos portar. Não é a maneira, querido, como nós comunicamos quem somos. Nós andamos em unidade. Igualmente, a vida de fé, querido, nós somos aqueles que têm a compreensão de que andar em amor, queridos, é um chamado para a nossa vida. Amém. Alcançar o Brasil e as nações com a palavra da fé e o amor.
fazendo a diferença, revelando através dos nossos frutos, daquilo que nós fazemos, da maneira que nós agimos. Queridos, que as coisas podem ser diferentes como crente. E alcançando as pessoas através do nosso procedimento, cheio de amor. Amém, gente? Nós temos no nosso ministério integridade. Uau! Que coisa linda! Fala de comportamento, sabe? Fala de seriedade, fala de uma liderança séria. E houve um tempo que eu estava como você, que talvez está assistindo a gente aí, que eu estava bem longe da nossa diretoria. E há 8 anos nós viemos aqui para servir integralmente no Centro de Operações do Ministério Verbo da Vida. E aquelas pessoas que eu ficava admirando de longe, sabe? Que eu via pregar, eu ficava pensando, será que eles são assim? E sabe o que eu descobri? Eles são assim. Eles são íntegros. Eles não são perfeitos, mas eles são íntegros. E eles são um grande exemplo para mim e para você, de que no nosso proceder, a nossa palavra precisa ser sim, sim ou não, não. De que nós honramos nosso compromisso, de que nós honramos a integridade da palavra de Deus. Amém? Você está comigo? Um outro valor do nosso ministério, alegria e paz. Ai, gente, pensa uma coisa que está faltando nesse mundo ultimamente. As pessoas estão tão agitadas. Mas eu e você, queridos, nós temos uma palavra que nos ensina como é que devemos nos portar como cristão, e alegria e paz está disponível para nós. Independente daquilo que eu veja, independente daquilo que eu sinta, ei, eu sou da fé, existe um comportamento, às vezes tudo que a gente precisa é dar um bom ha-ha-ha. Está todo mundo chorando, se descabelando, e você, Pai, eu tenho uma paz que excede todo entendimento. Eu sou guardado por essa paz, independente daquilo que a situação fora se apresente. Eu posso andar em alegria. A vida de Deus flui em mim. Amém, gente? E um próximo valor do nosso ministério, firmeza doutrinária. Então você, muitas vezes, entra na Igreja Verbo da Vida, conhece o Rema, tem os seus olhos iluminados, mas sabe, tem muito mais. Tem livros para você crescer, tem outras escolas para que você seja equipado, tem material que está sendo divulgado o tempo todo na Luminai, no nosso portal, para que você cresça, estudando, não sendo enganado, mas conhecendo a palavra de Deus e sendo firme naquilo que Ele tem proposto, uma vez que você foi plantado aqui. Amém, gente? Um outro valor do nosso ministério, gente, fervor de espírito. Amém. Tem crente aqui nessa manhã? Gente, essa é uma marca do Ministério Verbo da Vida. Eu vou te dizer, quando eu cheguei, que eu fui num culto, eu fiquei assim, Só faltava a cadeira voar, gente. Eu vim de uma igreja anterior bem tradicional, então, nos primeiros cultos, eu ficava assim, o que está acontecendo? Mas eu voltava. Por quê, gente? O fervor de espírito. A unção, ela alcança a vida de pessoas. Nós precisamos andar fervorosos, servindo ao Senhor. Sabe, nós não podemos ter crescido tanto ao ponto de ficarmos envergonhados, querido, de dar um glória a Deus, de dar um aleluia, de dar uma dançadinha, de dar uma carreira, se for preciso. Ei, a gente precisa ser crente chapa quente. E isso faz parte do nosso DNA, gente. É um dos nossos diferenciais, amém? É tão engraçado que às vezes você vai em algumas igrejas nossas, todo mundo se move igual. Se o pastor fala aleluia, todo mundo aleluia. Não é? Se ele dança de um jeito, todo mundo dança de um jeito também, porque a gente se identifica. Mas não importa a sua maneira, o importante é que você esteja constantemente fervoroso de espírito. Amém? Um outro valor do nosso ministério, coração para servir, querido. Isso é tão claro. Amém? Nós servimos, querido, porque amamos ao Senhor e amamos pessoas. Nosso coração está disponível porque a gente sabe o que o Senhor fez na nossa vida. Ei, não pode faltar coração para a gente fazer o que faz, gente. Coração disponível, disposto. Quantas vezes nós vemos, divulgação nas nossas mídias, da nossa liderança servindo em tantas coisas.
Eles nem precisariam estar fazendo isso, mas fazem para nos dar exemplo, para que a gente não perca o coração. Amém, gente? Edificação de pessoas é um outro valor do nosso ministério. Alcançar pessoas com aquilo que nós recebemos. Amém, gente? Não é só para nós. Eu chego, eu recebo, eu cresço, mas eu multiplico, porque pessoas são confiadas a mim. Amém? Não é só em mim, mas para que eu seja uma bênção na vida de outras pessoas e elas cresçam também no conhecimento de Deus. E o nosso penúltimo valor do ministério, excelência. Que coisa linda, gente. Não é? Não importa o tamanho da igreja que a gente vá, aonde é, mas a estrutura que se tem naquele lugar, gente, como é lindo perceber a excelência do nosso povo. E se você que está aí nos assistindo, você tiver a oportunidade de vir aqui no Ministério Verbo da Vida, esse é um lugar de excelência, que você vai vir e ser inspirado para que você caminhe ainda melhor. Talvez com aquilo que você tem no momento, mas almejando níveis maiores para a sua vida. Amém? E o nosso último valor, gente, vida abundante. Eu falei para você sobre não querer uma vida sem graça, que isso não é coisa para crente, que nem parece que a gente está crescendo, sabe? Ele veio para que a gente tivesse vida em abundância. E a consciência de que temos a vida de Deus em nós. Ei, gente, muda tudo. Muda a nossa perspectiva de vida. E esse é um valor que a gente precisa carregar, sabe? Chega de vida sem graça. Eu não estou dizendo, gente, que às vezes vai estar faltando algo, que em algum período algum período as coisas vão estar mais difíceis. Ei, mas tem vida abundante para mim e para você. Nós podemos viver bem com o Senhor. Existe capacidade, existe graça dele para que nós possamos desfrutar ainda nessa vida, do melhor que Ele tem para nós. Amém, gente? Então, nós estamos em constante crescimento. Agora, eu quero te perguntar, para onde você está indo? E como vai? E como você tem ido no seu caminho? Demonstra onde você está plantado. A sua vida tem sinalizado o lugar que você foi colocado? Engano nosso, querido, pensar que não tem problema. Eu não estou, assim, tão bem desenvolvido em um dos nossos valores na minha vida. O pessoal vai estar vendo todo. Não, gente, engano. O irmão Reagan fala, aqui nesse livro, 5 impedimentos ao crescimento da graça. Ele diz algo bem interessante para nós. Ele fala assim, são as pequenas coisas que nos mostram para que lado o vento está soprando. Você não olha para o prédio de uma escola a fim de saber se o vento está circulando ali. Você olha para um pedaço de papel. Você olha para as folhas sendo levadas pelo vento no gramado. E aí ele lembra aquele texto do Antigo Testamento que diz: apanhai-me as raposas, as raposinhas que devastam os vinhedos, porque as nossas vindas estão em flor. E eu te pergunto novamente, enquanto você corre, as folhas que estão se levantando no caminho, elas estão apontando para hoje, para onde? Sabe, querido, que eu e você, a gente cresça. E é claro que o crescimento, ele não acontece de um dia para a noite, crescer é um processo. E alcançar a perfeição, queridos, não é algo imediato, mas um processo. Então, Deus ele não exige de nós imediata perfeição, mas Ele espera de nós, queridos, constante transformação. Aleluia. Amém? Então, que a gente cresça, que a gente saiba para onde está indo. Mas, queridos, que nessa caminhada e jornada com o Senhor, a gente não perca quais são os nossos balizadores e o nosso senso de direção. Amém?